É com muito prazer que, no 12º ano, né, eu apresento para o Brasil e para o mundo, para dentro da UF, fora da UF, pelo universo, aliás, é um seminário planetário, a realização desse seminário, no qual eu tenho diretamente a colaboração preciosa do meu ex-aluno, ex-orientando. E dizem, tem uma frase que diz que é uma vez orientando, sempre orientando, mas pode ser desorientando também, que é o professor Paulo César Silva de Oliveira, que é da UERJ, professor de teoria, que é um grande estudioso de Derrida e de alguns autores que ele vai depois falar com vocês na parte da tarde. Ele e eu seremos os últimos. Espero que exista algum público para nós. A gente promete um CD. Bom, então, esse encontro é produzido por um grupo de pessoas, não somos só nós dois, né? O grupo é formado pelas pessoas que estão aqui presentes, pelo professor Deneval, que também vai falar, pela professora Maria da Glória Bordini, que veio do Rio Grande do Sul, vai chegar na hora do almoço, e uns ex-alunos espalhados pelo Brasil, que também nos dão um amparo de divulgação e dos quais nós nunca nos separamos, como a professora Irenísia Teixeira, de lá da Universidade Federal do Ceará, como o professor Luiz Fernando Valente, dos Estados Unidos. Então, a gente tem assim um posto avançado em alguns lugares fora daqui. Temos também o Quigênio Simas, do Amazonas, e assim vai. É só entrar no CNPq que vocês descobrem isso. Todo ano, o grupo se chama Nação e Narração. Ele foi formado em 1995, mas ele só veio a público, foram serviços internos de orientação, de pessoas que chegam aqui e não sabem o que é fazer uma dissertação. Então, muitas vezes, o trabalho era feito com os orientandos, fora do horário de turma. Foi um trabalho de muitos anos, de muita dedicação, que nos deu muito prazer, porque, inclusive, muitos livros saíram, foram publicados até pela EDUF, dessas orientações. Quer dizer que houve um resultado positivo. Além disso, muitas pessoas já passaram por aqui, mais ou menos umas 50 pessoas. Eu tive o prazer de orientar. O Paulo começa aqui recentemente, está desde do ano de 2011, já nos ajudou bastante. Se nós temos esse livro que vai sair, agradecemos muito ao esforço dele. Eu quero agradecer publicamente, com toda a bondade e a elegância com que ele trabalha, é uma pessoa maravilhosa. Então, isso permite que a gente vá adiante com mais felicidade. Então, agora eu vou apresentar, nós fazemos, nesse grupo Nação e Narração, não entra só narração, entra também poesia, entram artes plásticas, são formas de pensar a nação, nesse momento, uma forma planetária, né, de pensar a nação. Vocês vão ver que muitos das palestras tratam disso. E, agora de manhã, é uma mesa genérica, com um título genérico, cada um vai ler o seu paper, vai dizer que título deu. É uma mesa de alunos da pós-graduação, doutorandos, que é o caso da professora Virgínia, e mestrandas, que é o caso, aliás, doutoranda também é a professora Juliana Garcia, e mestranda a professora Paula. Então, comecemos pela Juliana. A mesa é Pesquisa e Crítica Literária em Debate. Paulo, você quer dizer alguma coisa antes de eu passar a anunciar cada um? Brevemente, novamente agradecer aqui a professora Lucilena por ter me convidado para participar do grupo, dizer que o grupo, né, apesar, né, de todos esses problemas aqui de hoje, né, o nosso trabalho tem sido assim, né, muito, muito, muito grande e produtivo mesmo, né, com publicações anuais. Exatamente, são problemas gerais. Na minha universidade também a gente não está tendo absolutamente condição de trabalho
por conta desses movimentos, mas é uma felicidade estar aqui hoje, né? Poder lançar esse CD com livro, entregar a vocês, e que já foi distribuído para muitos, dizer que há muito trabalho no grupo, né? Um trabalho intenso, e hoje aqui é mais um dia de grande felicidade para o grupo, porque discutir esse tema não é para qualquer grupo. Eu digo que é um tema importantíssimo, que é o empobrecimento do debate intelectual. E aqui, hoje, eu quero retribuir, né, esse carinho da Lucilena, né? Ela sempre se refere a mim como um orientando. E é verdade, uma vez orientando, sempre orientando. E a Lúcia é uma pessoa carinhosa e que faz com que a gente caminhe de forma muito produtiva, sempre, né, provocando a gente, né? Ela é uma provocadora, na verdade, mais do que uma orientadora. Então, assim, ela sabe que isso aí não são palavras para a câmera, são palavras de coração. A gente tem uma longa história de uma grande amizade. E agradeço muito a ela por esse grupo e por estar aqui hoje. Eu agradeço também a Deus por ter amigos assim. O seminário, então, começa agora com a Juliana Garcia, que tem um nome muito maior. Simplificou, mas eu botei no diploma e descobri que era bem grande. É Juliana Garcia Santos da Silva. Santos da Silva. Ela é doutoranda em literatura comparada pela UF, atua como professora substituta de literatura portuguesa e brasileira da UERJ, da Faculdade de Formação de Professores, e faz parte do corpo docente efetivo da Faculdade Paraíso, onde ministra as disciplinas de literatura portuguesa, africana, brasileira e literatura infanto-juvenil no curso de letras. E, para meu espanto, além dela ser extremamente competente, ela trabalha tanto e tem sempre tempo para muita coisa. Dizem, né, que se você quer pedir um favor, peça a uma pessoa muito ocupada. E, da minha parte, esse ditado é verdadeiro, porque a Juliana é uma pessoa atuante sempre. E eu não sei quantas horas tem o dia dela. Ela é orientanda também de um amigo meu, professor dessa casa e da UERJ, professor Jobim, a quem eu presto a minha homenagem nesse momento. Então, por me emprestar essa preciosidade, né? Que é também minha aluna do curso desse semestre na pós-graduação. Então, Juliana, com a palavra. Bom dia ainda, né, a todos. Obrigado pela presença de todos. Agradeço a Lúcia pela oportunidade, agradeço a presença dos meus amigos e poder participar desse evento com vocês, né? Bom, o meu trabalho, ele vai falar sobre uma obra do Silviano Santiago, chamada Em Liberdade, publicada em 1981. E essa obra ela traz na forma de um diário, e a gente vê que é um diário que não é diário, é um ensaio que não é um ensaio, é um romance que não é um romance, porque ele trabalha sob a forma de prosa limite. E, na ocasião, ele traz o relato do suposto Graciliano, né, que ele mesmo cria, ele inventa esse Graciliano Ramos, tá? E a gente vai ver como é que se dá isso aí. A abordagem, é claro, fazendo referência ao tema em questão, que é o empobrecimento do debate intelectual, escritores, leitores e críticos fora do lugar, tá? Bom, começando, o título do meu trabalho é Em Liberdade, autobiografia de um eu escritor embargado. Eu coloquei como epígrafe parte da música Cálice, do Chico Buarque, que diz assim: como beber dessa bebida amarga, tragar a dor, engolir a labuta, mesmo calada a boca, resta o peito. Essa palavra presa na garganta, esse pileque homérico no mundo, de que adianta ter boa vontade, mesmo calado o peito, resta a cuca dos bêbados do centro da cidade. Eu começo da seguinte forma. O presente trabalho pretende pôr em xeque o texto Em Liberdade, de Silviano Santiago, a fim de refletir sobre como e em que circunstâncias o mesmo ergue uma discussão em torno do empobrecimento do debate intelectual no Brasil, ante o autoritarismo que interdita e
limita ou delimita vozes e ações. Para tal, faz-se necessário considerarmos não só a natureza prosa-limite da obra, classificação sugerida pelo próprio autor, mas e principalmente os contextos históricos suscitados e ou referenciados. Sob a forma de diário, a ficção denominada Em Liberdade traz registros supostamente feitos por Graciliano Ramos na ocasião de sua saída da prisão, a partir dos quais são apresentadas suas impressões e seus questionamentos acerca das relações de poder em meio a uma sociedade alienada pela ditadura. No decorrer da trama, ou melhor, antes mesmo desta começar, notamos o jogo ficção-realidade sustentado por Silviano Santiago, na medida em que este se serve de experiências do autor de Memórias do Cárcere para elaborar sua versão deste escritor, então embargado pela força da ocasião, e problematizar as relações entre o intelectual e o poder, chegando, inclusive, a retomar e a relativizar as causas da morte do poeta inconfidente Cláudio Manuel da Costa, que a gente vai ver mais adiante no final do meu trabalho. Por assim dizer, o autor de Em Liberdade propicia de maneira oportuna uma avaliação de regimes autoritários como aquele que o próprio experimenta, né? E aí eu cito o Vandermelo Miranda, em ocasião, falando sobre essa inferência do Silviano Santiago, essa correlação do Silviano Santiago e o contexto do Graciliano. O recuo estratégico de Em Liberdade ao passado funciona como um recurso eficaz e inventivo do qual o autor lança a mão para ampliar a repercussão do seu testemunho da história recente do Brasil, indo além do registro imediato dos fatos concretos, mediante sua contextualização num decurso temporal mais abrangente e num espaço de configuração literária mais amplo e complexo. Recém-saído da cadeia, o narrador-personagem, Graciliano Ramos, revela não sentir ou perceber sua existência, senão por meio das palavras articuladas, que vão extravasar suas sensações, emoções e pensamentos provenientes da experiência dolorosa da prisão. E aí, cito Silviano Santiago, ou melhor, Graciliano, né? Da seguinte forma: não sinto meu corpo, não quero senti-lo por enquanto. Só permito a mim existir hoje enquanto consistência de palavras. Estas combinam-se em certas frases que expressam pensamentos meus, oriundos da memória afetiva e criados pelo acaso. Fecho aspas, fecho a citação. Nesta fala, existência e escrita estão correlacionadas. As palavras dão forma ao eu que fala, e a memória, seja ela do corpo ou da alma, o perturba. Além disso, ao mencionar que as palavras se combinam em certas frases, o narrador evidencia uma autonomia por parte das palavras que, portanto, parecem brotar, camuflando, e aí eu abro aspas, né, um corpo dolorido que não quer pensar nas dores sofridas que castigam os sentidos e a memória. Fecho aspas. Ainda referenciando o livro Em Liberdade. Com efeito, mais adiante em sua narrativa e em resposta à suposta síndrome de prisão, o eu-escritor-narrador corporifica as cadeias do pensamento através da repetição obsessiva da palavra adversidade, repetida 11 vezes só nas páginas 32 e 31, nos fazendo lembrar a pedra no meio do caminho, que tanto fala, né, o Drummond. Conforme o eu, que percorre a narrativa, experimenta o retorno àquela sociedade e a percebe ignorante mediante a repressão, este se revela inconformado. E mais, apesar das circunstâncias que tendem a anulá-lo, o Graciliano Ramos de Silviano Santiago demonstra rejeitar a posição de vítima, ao passo que contesta ser resultado da repressão, realçando o fato de ter sido alvo da violência do Estado por simplesmente exercer seu papel como intelectual e político. Abro aspas. Não posso aceitar-me como produto das circunstâncias.
Estaria com isso negando o valor mais alto da minha liberdade. Não essa liberdade circunstancial de quem sai da cadeia, mas a outra, mais geral, para poder organizar a minha vida e a dos meus semelhantes. O que estou chamando de adversidade nada mais é que uma resposta do governo e das instituições repressores, os poderosos, como dizem no jargão político, ao pleno exercício das minhas possibilidades intelectuais e políticas da minha região. A minha atuação desagrada. Não vou mentir a mim dizendo que não faço inimigos por certas atitudes que tomo para desemperrar a máquina burocrática do ensino em Alagoas, ou por certas decisões que tomo e que necessariamente desagradam o sistema do favoritismo político estadual. Dão-me o troco, tenho respostas. Respostas bem pouco civilizadas. Elas utilizam a linguagem mais convincente por aquelas bandas, e talvez por todo o Brasil, a da violência do Estado. Fecho aspas. Isso posto, a imagem da atuação de um governo autoritário e arbitrário se levanta, justificando o embargo e o sentimento de sem lugar experimentado pelo eu escritor que busca reerguer-se. O mesmo retrato é sublinhado por Robert Schwartz em Cultura e Política, a propósito da ditadura militar instaurada na década de 60, quando este menciona que o governo, na ocasião, tenta liquidar a cultura viva do momento, transformando intelectuais em sujeitos indesejáveis ou, melhor, marginais, impedindo-os de exercerem sua cidadania, sua liberdade. Schwartz acrescenta ainda que, abro aspas, nestas circunstâncias, uma fração da intelectualidade contrária à ditadura, ao imperialismo e ao capital, vai se dedicar à revolução e a parte restante, sem mudar de opinião, fecha a boca, trabalha, luta em esfera restrita e espera por tempos melhores. Fecho aspas. Também o narrador personagem de Em Liberdade destaca, decepcionado e frustrado, a alternativa imposta ao intelectual brasileiro na época, o funcionalismo público domesticado, ou melhor, intelectuais fora do lugar. Cito: a saída para o intelectual no Brasil é o de ser funcionário público, vivendo a realidade em duas metades, só podendo enxergar a verdade se fechar um olho. Essa condição é das mais castradoras e trágicas porque o leva a ser mais e mais conivente com os poderosos do dia. Se os homens do Legislativo e do Judiciário já são domesticados do catete, o que não acontecerá com os nossos pensadores presos à máquina aliciadora do Ministério da Educação e Saúde? Escreverão livros nas horas de folga, nunca serão profissionais da escrita. Fecho aspas. Mais adiante em seu relato, o personagem Graciliano, sob a forma de um desabafo, constata que a sociedade ocidental tende a querer anular a paixão dedicada a todo fazer, ou seja, as ações empenhadas, reduzindo os seres humanos às rotinas, enfim, à inércia de suas habilidades e competências. Como resultado, os sujeitos acabam limitados e vagando pelas cidades como autômatos, a perderem de vista o que dê sentido à sua existência. Cito: Nossa sociedade não só a brasileira, mas ocidental, quer retirar de todo fazer a paixão, como se houvesse nela uma intensidade de energia perigosa para o equilíbrio do homem na superfície do planeta Terra. Tornam os nossos atos frios a fim de reduzi-los à rotina. A rotina amolece o desejo e o corpo, torna o homem presa fácil das suas próprias limitações e da repetição de seus atos. Fecho aspas. O embargo sofrido e sentido pelo personagem Graciliano o faz calar-se, embora tenha tantas coisas a dizer e ter dificuldades de escrever. Quantas noites fiquei preso no papel, diz ele. No entanto, insiste na escrita, já que concebe a mesma como fonte de prazer e como aquela que dá forma a seu pensar e sentir, convertendo o silêncio em participação.
Logo, a iniciativa de expressar-se advém da ânsia de libertar-se das amarras do pensamento, não só impostas pela experiência antipoder, mas também pela vida em uma sociedade de mentalidade espoliada, dependente de todas as formas de paternalismo. E porque não pretende satisfazer esse público gracilviano, né, como Nelson Motta vai dizer uma vez, que aqui é a voz de Silviano por Graciliano, trabalha com e ou para a decepção do leitor, como resistência àqueles que nutrem um gosto pelo espetáculo da tragédia alheia. E é engraçado porque essa resistência, ou melhor, esse gosto pela tragédia alheia acontece ainda hoje. Né? A gente percebe aí alguns programas como Linha Direta, né? Ou Cidade Alerta, Balanço Geral, que nutrem também esse gosto pelo espetáculo da tragédia alheia. E eu cito: todos exigem, e nisso há unanimidade, que eu escreva as minhas memórias do cárcere. Ninguém me pede anotações que estou fazendo dos meus tateios em liberdade. Será que todo leitor é intrinsecamente mau? Será que só se interessa pelo lado sombrio da vida? E aí, de forma até polêmica, né, ele diz: grandíssimo filho da puta, não cairei na sua armadilha. Não vou dar-lhe o livro que exige de mim. Dou-lhe em troca o que você não quer. Fecho aspas. Segundo Flora Susequinde, em Literatura e Vida Literária, Polêmicas, Diários e Retratos, Silviano Santiago se recusa a narrar esperadas cenas de violência física, rompendo com as expectativas. O que faz, segundo ela, é esboçar detalhes que dizem respeito ao dia a dia de um intelectual recém-posto em liberdade no país mantido sob o domínio autoritário. Enfim, nada de muito heróico ou dramático. Todavia, oportunamente, Silviano mescla a rotina de seu Graciliano Ramos com apontamentos e considerações a respeito de uma sociedade civil omissa que se abstém de discutir sobre o espaço e o papel do intelectual. Cito: posso concordar do ponto de vista tático-político com essa opinião. Desagrada-me, nela, o papel secundário que dão ao debate das ideias e a função do intelectual dentro da sociedade, seja ela do seu país, seja qualquer outra. Sei do perigo que se corre quando se entra na luta de peito aberto. Sei do inimigo que sorri satisfeito ao vislumbrar o calcanhar de Aquiles. Sei da utilização maquiavélica que se pode fazer da autocrítica honesta. Sei dos labirintos da honestidade numa política suja como a nossa. Mas não aceito o silêncio total. Fecho aspas. As críticas não param por aí. Se estendem aos veículos de comunicação que, além de se esvaziarem de notícias e reflexões sérias, priorizando escândalos e intrigas ou assuntos repetidos e monótonos, são responsáveis, até os dias de hoje, por limitar o trabalho dos escritores na medida em que exige uma arte culinária ou ligeira. Cito, ainda Silviano Santiago em Liberdade. Os meios de comunicação modernos, imprensa escrita e falada, exigem do intelectual competente, quando deles se aproxima, que se despoje da sua personalidade e meta o casaco do dono da empresa, entrando para uma roda viva diária, onde o essencial é a boa execução da tarefa. São intelectuais que perderam a complexa noção de estilo pessoal. Vejo que não dominam o estilo literário, dominam os recursos da cozinha do jornal. Fecho aspas. Segundo Hans Robert Jauss, conforme a reduzida distância entre o horizonte das expectativas e a obra, esta se aproxima da esfera da arte culinária ou ligeira, caracterizando-se, de acordo com a estética da recepção, como aquela que não exige mudança de horizonte, mas simplesmente atende às expectativas que delineiam uma tendência dominante do gosto, do belo, do usual. Com isso, põe-se em xeque o valor ou a qualidade do que é produzido nas condições supracitadas, em que os jornais, o rádio e a TV, por exemplo, priorizem contribuir para o simples entretenimento e para a alienação da sociedade.
Por fim, vale realçar uma das estratégias finais de Silviano Santiago para dar substância à reflexão em torno dos meios encontrados pelo poder para embargar ou ainda anular o intelectual, trazendo para Em Liberdade a memória do inconfidente Cláudio Manuel da Costa, poeta que, no contexto, inspirou e dialogou em essência com o personagem Graciliano Ramos. Abro aspas. A ansiedade de Cláudio, esperando o momento propício para articular os poderosos de Vila Rica no último sopro de rebelião, será minha. Fecho aspas. Encontrado morto na prisão, Cláudio Manuel da Costa, enquanto alvo da devassa, havia sentido na pele a força do sistema que ambiciona aniquilar o eu e forjar o seu ser e estar no mundo. Como primeira versão de sua morte, temos o suicídio. Porém, tempos mais tarde, conclui-se que o poeta em questão foi assassinado. Sua história foi subvertida e sua reação adulterada. Não é à toa a identificação do personagem Graciliano Ramos, que chega a suscitar seu desespero, referenciando o desespero do então Cláudio. Abro aspas. O desespero dele ao saber que todos os seus planos vão por água abaixo, porque não existe pujança para concretizá-los, é meu. Mas eu, sem o prazer de uma esperança, passo o ano e o mês, o dia, a hora. O seu desconsolo mortal ao ver as mãos fortes de Pamplona procurarem seu pescoço é meu. É meu salto de fera bravia que dá para evitá-las em vão. Cláudio será Graciliano. Graciliano redige, mas quem escreve é Cláudio. Sinto a energia e a intensidade que existem reprimidas na frase de Cláudio. Abro as comportas, deixo com que elas se espichem, se robusteçam, exercitando-se por algumas páginas mais. Volto à superfície. Fecho aspas. O eu escritor de Silviano Santiago incorpora a angústia e a suposta luta de Cláudio Manuel da Costa perante a morte. Metaforicamente, o narrador-personagem de Em Liberdade sugere tomar para si aquela hipotética energia do poeta mineiro, rebelde, a fim de não se tornar vítima, mas um sujeito agente de sua própria história. E passada a asfixia do momento, devido à tensão que emana do contexto relatado, o dele e o de Cláudio, ele conclui seu desabafo, desincorpora o espírito do inconfidente e retoma a sua vida, que é como ele fecha o livro. Abro aspas. Fui buscar Heloísa hoje no cais. Veio com as nossas 2 filhas menores. Não sei como vamos todos caber no exíguo quarto de pensão. E aqui eu fecho meu trabalho. Obrigada pela atenção de vocês. Obrigada. Bom, agora são as outras pessoas também fantásticas. Temos aqui a Virgínia, que é descendente de Riobaldo. Ela é mineira e ela faz o périplo, porque ela mora em Juiz de Fora, estuda na UF e trabalha em Leopoldina. E ainda tem uma casa em Cataguases, que eu não vou descobrir por quê. Ela não nasceu no Triângulo Mineiro, mas ela faz um triângulo, né? Então, apresento a Virgínia, que é doutoranda, que eu tive o prazer de, a partir da Virgínia, rever um escritor que eu havia deixado um pouco de lado, mas que é um escritor também valioso. Mas não dá para a gente estudar todo mundo ou se dedicar empenhadamente para todo mundo, que é o Luiz Rufato. Eu acredito que ela vai nos falar sobre o Luiz Rufato. Ela é doutoranda em estudos literários pela UF, bolsista CAPES Demanda Social, aqui na UF. É professora de língua portuguesa e literaturas no Cefet, Minas Gerais, campus 3 de Leopoldina. Então, com a palavra, essa mineira valente, que hoje foi para no aeroporto internacional e quase foi embora daqui do Brasil. Revoltada. Bom dia a todos. O meu título é provisório. Polêmicas acerca do debate intelectual, o lugar de Luiz Rufato.
Eu gostaria de iniciar essa intervenção com 2 fragmentos de uma das entrevistas de Rufato acerca da polêmica causada depois de apresentar na Feira do Livro de Frankfurt, ano passado, né, enquanto convidado e orador. Então, eu vou partir de 2 fragmentos. O primeiro diz o seguinte, abre aspas, nunca imaginei que um texto diferente para o momento, nem esperava que fosse polêmico. Estava de acordo com o meu compromisso como intelectual. Poderia ser um texto lido em Cataguases, que é a terra natal do Rufato, né? Poderia ser lido em Cataguases, Belo Horizonte ou Frankfurt. Isso não faz a menor diferença. Se eu não puder levar essa reflexão a uma feira de livros, para onde levarei? A uma feira de gado? Teve gente, segundo fragmento, teve gente que questionou o fato de eu falar de problemas do Brasil, dizendo que minha viagem foi paga pelo governo brasileiro. Não, a viagem não foi paga pelo governo, mas pelo Estado brasileiro, que é diferente. E não aceito que digam que a fala não era adequada ao lugar, porque isso não é argumento. Errado seria mentir sobre o Brasil. Fecha o segundo argumento. O fato de o escritor não planejar um discurso com outro tipo de abordagem e ficar surpreso com as críticas vindas dos próprios companheiros intelectuais é indício de que, para ele, debater as questões sociais de seu país é, ou pelo menos deveria ser, função do intelectual em seu cotidiano. Para discutir o lugar da literatura no país periférico e a função do escritor intelectual que escreve em português, Rufato expõe aspectos variados da nossa desigualdade social, tentando traçar o perfil da nossa população. Palavras do discurso dele, em Frankfurt. Destituída das prerrogativas primárias da cidadania, moradia, transporte, lazer, educação e saúde de qualidade, né? Há um momento de ponderação no discurso quanto aos nossos avanços. Ele trata do restabelecimento da democracia, estabilidade política e econômica e da redução significativa da miséria. Mas, em outros parágrafos, Rufato retoma a questão por ele colocada inicialmente. O que significa habitar essa região situada na periferia do mundo, escrever em português para leitores quase inexistentes, lutar, enfim, todos os dias para construir em meio a adversidades, um sentido para a vida. Fecha aspas. A resposta a essa pergunta fecha o discurso. Ou seja, significa crer no papel transformador da literatura, enquanto saída para o próprio escritor, e possuir a vontade de afetar, modificar e transformar cada leitor. Ao que possa parecer panfletário, utópico, ingênuo ou improvável, Rufato contra-argumenta com um exemplo prático, ou seja, com experiências vividas por ele mesmo, um ex-operário têxtil, ex-torneiro mecânico e outros quase subempregos, né? É filho de uma lavadeira analfabeta e um pipoqueiro semi-analfabeto. Palavras de Rufato em entrevista. Palavras no discurso. Tive meu destino modificado pelo contato, embora fortuito, com os livros. E se a leitura de um livro pode alterar o rumo da vida de uma pessoa, e sendo a sociedade feita de pessoas, então a leitura pode mudar a sociedade. Em outra entrevista sobre a Feira de Frankfurt, em 2013, Rufato lembra ainda que, assim que a imprensa anunciou a escolha de seu nome entre os 70 escolhidos, foi entrevistado por 5 canais de televisão, sendo 4 alemães e 1 austríaco, e por nenhum veículo de comunicação brasileiro. Ao passo que outro brasileiro da lista, Paulo Coelho, ganhou um considerável espaço na mídia simplesmente ao declarar sua ausência, alegando que dos 70 convidados, ele conhecia apenas 20.
E dos outros 50, ele nunca havia ouvido falar, mas presume que, entre aspas, palavras do Paulo Coelho, que sejam amigos de amigos de amigos, nepotismo. O que incomoda mais, existe uma nova e excitante cena literária brasileira, mas a maioria desses jovens autores não está nessa lista. Então, por protesto, eu decidi não ir mais para Frankfurt. Fecha palavras do Paulo Coelho. Pelo espaço delimitado deste trabalho, não iremos explorar a participação das instâncias envolvidas no evento, na feira, né? A grandiosa indústria cultural, editores, leitores e os leitores consumistas e outras instâncias. Sobre o fenômeno Paulo Coelho, não podemos deixar de citar, no entanto, as palavras de Silviano Santiago no ensaio Outubro Retalhado. Esse ensaio está em O Cosmopolitismo do Pobre. A inscrição do nome próprio no livro de recordes serve basicamente para legitimar a qualidade pelo viés da quantidade. O babélico recordista substitui nas manchetes os disciplinados artesãos das letras, preteridos no balcão das livrarias. Fecha aspas. E é no silêncio dos artesãos das letras e dos intelectuais que o autor recordista prospera, ainda segundo Silviano Santiago. Retomando uma outra entrevista de Rufato, né, agora por ocasião do lançamento de um volume de que Rufato participa, é sobre a questão racial, especificamente sobre o negro, né? Fica explícita nessa entrevista a preocupação do autor em fazer do debate público uma atividade inerente, cotidiana, ao cotidiano do intelectual. Cito: não é uma antologia afro-brasileira, é uma antologia em que contistas ou escritores discutem a questão da representação do negro ao longo da história da literatura brasileira. Eu acho que é a minha maneira de tentar contribuir para um debate público. Infelizmente, talvez, a única coisa que a gente tenha hoje muito mais medíocre do que tinha na década de 70 era o intelectual participando de debate público. E acho que o intelectual, principalmente o brasileiro, não deveria renunciar a essa discussão. Fecha aspas. Costa Lima, em Frestas, ao refletir sobre a questão universitária, em diversos momentos do cenário nacional, conclui que, apenas em situações de crise política, o governo dá atenção à questão intelectual. E, pelo que se viu nessa recente polêmica, não faz parte da normalidade ou da rotina brasileira discussões como a que foi proposta no discurso de Rufato. Ainda segundo Costa Lima, o mais curioso é que, abre aspas, é o reconhecimento mesmo do papel do intelectual que é ignorado. Ignorado por quem? Apenas pelo governo? Ou seu descaso decorre de que o governo é formado por agentes saídos de uma sociedade para a qual não existe propriamente uma questão intelectual? Para não ficarmos apenas com fragmentos de entrevistas e do discurso, né, de Rufato, passemos a um exemplo da sua ficção. Eu recortei da pentalogia Inferno Provisório, que é corpus da minha tese, né, do meu trabalho. Então, da pentalogia Inferno Provisório, destacamos a história intitulada O Ataque, que faz parte do terceiro volume intitulado Vista Parcial da Noite, que é de 2006. Na primeira linha de O Ataque, o narrador não nomeado diz, aspas, no verão de 1972, meus pais tiveram a oportunidade de apertar a mão da felicidade. Fecha aspas. Ou seja, os pais, o quitandeiro Sebastião e a lavadeira Eni, os 3 filhos, Reginaldo, 20 e poucos anos, mecânico, Mirtes, 16 anos, operária têxtil, e o menino, né, o narrador, 11 anos, aluno do Colégio Cataguases. Essa família consegue sair do aluguel na Vila Teresa, onde viveram por 20 anos, indo morar na casa própria de 4 cômodos, construída no bairro Paraíso, na Cataguases, ficcional, né?
Entre as 38 histórias que compõem toda a pentalogia, o Ataque, é uma das poucas que apresenta uma estrutura temporal linear, ou seja, o ano de 72 para 73, né? Além de apresentar, pelo menos a princípio, uma atmosfera de esperança e prosperidade, o que não é uma constante nas demais histórias da pentalogia, histórias marcadas por desavenças e discórdias familiares. Instalados na nova casa, em fevereiro do mesmo ano, o pai, com a ajuda dos 2 filhos mais velhos, compraram a prestações uma televisão Telefunken 23 polegadas, com a intenção de proporcionar conforto para a dona Eni, a mãe, né, que diz, um descanso para a cabeça, vocês não fazem conta. O clima harmonioso da família, o clima harmonioso da narrativa, começa a se desfazer em maio de 72, quando surge uma complicação posta pelo narrador, segundo o qual uma notícia ouvida através do rádio do irmão mais velho, de forma confusa, entrecortada, dava a entender palavras como rádio, BBC, Londres, tudo chiado, né? Português, instruções, cataguases, agentes, esquadrilhas, entre outros fragmentos de expressões. Em junho e julho, volta a harmonia da casa. Aspas, passado o susto, mergulhamos na placidez azul de junho e nas mansas férias de julho. Mas, em agosto, o medo volta a rondar o cotidiano do personagem narrador. E, em outubro, ele jura à família que ouviu novamente a notícia pelo rádio, mas dessa vez com nitidez total, segundo, cito o fragmento. Aqui, Rádio BBC, transmitindo desde Londres em mais uma emissão em português. Seguem novas instruções ao povo de Cataguases. O ataque alemão, segundo agentes da CIA, deverá ocorrer no fim de dezembro. Vinda do leste, uma esquadrilha bombardeará impiedosamente a cidade, abrindo caminho para a cavalaria e a infantaria. Mais uma vez, recomendamos, mobilizem-se. Bom, eu vou cortar uma parte aqui, é que o pai depois ficou muito preocupado com esse estado do garoto, né? Reuniu a família, e então, em função desse delírio, o pai vai procurar as autoridades da cidade, né? Procura o prefeito por 2 vezes, ele está ou em tratamento de saúde em Juiz de Fora, ou decidindo negócios em Belo Horizonte. O vereador promete colocar em pauta esse assunto na sessão seguinte da Câmara. O padre fala que isso é a imaginação do aluno. O amigo, muito amigo, fala para dar uma coça de corrião e passar pimenta nos lábios antes que passe e tal. E vai procurar o diretor da escola, né? O diretor fala que os alemães, desde que perderam a Segunda Guerra, não dispõem mais de forças armadas. Caso contrário, a notícia já seria do conhecimento do presidente da República. Outro argumento, se houvesse ataques em solo brasileiro, provavelmente não começaria por Cataguases. E, embora o menino fosse esforçado e comportado, seria o caso de fazer um tratamento psiquiátrico, para o qual ele indicou um médico, à época, o médico do INPS, né? advertindo que seria preciso entrar na fila bem cedo, logo que acordasse pela manhã. Bom, aí o pai decidiu seguir. E, apenas por esses exemplos, a narrativa já denuncia o medo do cidadão, o descaso e o despreparo das instituições na década de 70, o que poderia ser constatado também nos dias de hoje. Na sequência da narrativa aparece um exemplo ainda mais crítico e mais explícito quanto às consequências da ditadura do governo militar da época. O seu Sebastião, em sua consulta, não procurou o delegado da cidade, ao contrário, foi procurado por este, que se diz muito agradecido por, como se pode ler na ironia expressa logo no início desse interrogatório que eu vou citar. Um interrogatório onde não aparece a voz do seu Sebastião, só aparece a voz do delegado da cidade. Obrigado, seu Sebastião, por ter aceitado o nosso convite.
Isso me dá mais convicção de que se trata de um grande equívoco, e é o que, aliás, nós vamos esclarecer agora. Que raio de história é essa que o senhor anda espalhando por aí, seu Sebastião? De que Cataguases vai ser invadida por alemães? Quem foi que inventou uma besteira tão grande, seu Sebastião? Seu Sebastião, deixe-me explicar uma coisa para o senhor. O senhor, a sua família, são pessoas de bem, conhecidos, ordeiros, cumpridores do dever, todo mundo sabe. Agora, o senhor, Sebastião, já ouviu falar em comunistas? Existe em nosso país gente que quer implantar o terror, seu Sebastião. É irmão matando irmão, quer ver o Brasil na mão dos comunistas da Rússia, seu Sebastião. Da Rússia, seu Sebastião. Onde os valores cristãos nada valem. Onde os homens dividem as mulheres com os amigos. As filhas dormem com os pais. Os padres são enforcados por pura diversão. Onde não há lei, onde reinam a anarquia, a bagunça, a perdição. São esses comunistas, seu Sebastião, que divulgam notícias como o senhor anda espalhando, com o objetivo de provocar o pânico, a desordem e a desconfiança. O senhor conhece algum comunista? Já viu um? Não? O senhor sabe quem é comunista? Não? Nem nós da polícia. Sabe por quê? Porque comunista não traz isso na testa. Como posso ter certeza de que o senhor, seu Sebastião, não é comunista, se o senhor está agindo como um? Bom, então vamos dar um voto de confiança para o senhor, seu Sebastião. Agora, a partir de hoje, o senhor está proibido, entendeu, seu Sebastião? Proibido, pelo menos temporariamente, nós vamos apenas temporariamente confiscar os aparelhos de rádio e televisão que o senhor possui em casa. Eu não tenho nada com isso. Se o senhor ainda anda pagando a prestação da televisão, problema seu. Eu estou sendo seu amigo, seu Sebastião, não sei se está dando para perceber. O senhor tem um filho, Reginaldo, trabalha na manufatura, não é mesmo? E tem a Mirtes. A Mirtes trabalha na sala de pano da Industrial. Belo emprego, hein, seu Sebastião? Belo emprego. Os filhos bem encaminhados, graças a Deus. Pois é, tem gente que jura que o senhor é comunista. Só para ver os seus filhos serem mandados embora, só para ver a família do senhor passando dificuldades. Que mundo é esse, hein, seu Sebastião? Que mundo é esse, hein? Aí, para terminar a conversa, ele coloca: ah, seu Sebastião, já ia me esquecendo. Leva o menino no psiquiatra, como recomendou o professor. Fecha aspas. Então, em seguida, o seu Sebastião vai procurar o psiquiatra e realmente ele fala que pode ser esquizofrenia do menino, loucura. A mãe cai em depressão, anda cabisbaixa, porque não pode mais assistir a televisão que foi confiscada. As vizinhas se afastam dela, evitando conversar e tal. O pai perde o ânimo para o trabalho. O filho mais velho reatou o noivado com a filha da mãe de santo. O filho caçula, o narrador, né, deixou o colégio Cataguases para ajudar a família. E aí vale aqui acrescentar, transcrever as últimas linhas dessa história, como registro ficcional de uma época onde imperavam a desconfiança, a privação e o silêncio. Com uma talhadeira, demarquei no cimento debaixo da minha cama um quadrado de 30 centímetros. Com a cavadeira, alimentei o buraco. Quando reparei os 2 metros de fundura, empunhei um enxadãozinho, cavuquei lateralmente dia e noite, endiabrado, corpo bobo, maquinal, até esculpir um aposento pequeno, 1,20 m de altura, 1 de largura, 1 de comprimento. Aí a enfeitação, calços de madeira para amparar o teto, taubas para forrar o chão, uma extensão de força, colchão de capim, meu travesseiro de pena, uma tampa de latão encerrava a boca do buraco, na folhinha dezembro dobrada ao meio.
Nesse esconderijo construído, nessa nova casa, nesse novo espaço, a página dobrada do calendário é justamente a de dezembro, o mês previsto para a possível invasão dos alemães, segundo a suposta notícia. A linguagem desta passagem, de toda a pentalogia também, ora se aproxima do português padrão, ora se aproxima do não padrão, como pode-se perceber em demarquei lateralmente por um lado, e taubas e travesseiro, entre outras, né, por outro lado. O narrador e toda a sua família não dominam o português padrão, por não terem tido acesso às instituições de ensino que poderiam colocá-los em contato com a língua considerada, entre aspas, de prestígio, e com a cultura livresca. Destino diferente de Luiz Rufato, ele próprio um ex-operário, ex-torneiro mecânico, como eu já disse, que, lutando contra todos os determinantes externos, vem construindo uma carreira de jornalista e escritor. Nos 5 volumes do Inferno Provisório, predominam personagens com falas marcadas por traços da oralidade, falas fragmentadas e entrecortadas que sugerem limitações do repertório lexical dos falantes. Em oposição, num universo bem menor, é apresentado o dono da fábrica, o advogado, o professor, etc., com uma linguagem elaborada, mas sem perfeccionismos. É notório em toda a pentalogia que os diálogos específicos, personalizados, revelam a procedência das personagens e que os narradores também se solidarizam com as condições sociais delas, reproduzindo com fidelidade e respeito sua linguagem. Um misto do que é narrado com o que é vivido, como se narrador e personagem compartilhassem a mesma experiência de viver à margem, não dominando os códigos instituídos, privados das condições básicas de sobrevivência e cidadania. Para encerrar, vou só lembrar aqui o narrador da última história de Domingo Sem Deus, que é o 5º volume, né, da pentalogia. Essa última história é intitulada Outras Fábulas. Esse jornalista, Luiz Augusto, que tem muitos traços, né, autobiográficos com o próprio Rufato, ele é colocado como um dos representantes dos cataguasenses, aqueles que saíram de Cataguás para morar em São Paulo, na esperança de uma sobrevivência mais digna. Há uma diferença nítida entre a linguagem do jornalista e dos demais personagens operários. E nessa diferença está implícita a responsabilidade do escritor Rufato, enquanto intelectual que sensivelmente volta à própria origem, dando voz à classe operária e não a deixando no esquecimento. Fernandes aí no Espírito da Virgínia, né? Porque teve muito humor também. Do Rufato, você gosta, você destacou, né? Bom, agora é para mim. Gente, eu tenho o prazer de anunciar a chegada da professora Maria da Glória Bordini, junto com sua amiga, Nilza, e gostaria que você entregasse, por favor, para ela o crachá. A professora Maria da Glória, junto com o professor Denival, farão as conferências da tarde, depois do almoço, tá? Eu agora anuncio, último, mas não por último, a minha querida Paula Aves das Chagas, que também é graduada em Letras pela Faculdade de Formação de Professores da UERJ, Campus São Gonçalo, que, aliás, é uma universidade que tem feito um trabalho excelente. Eu dou os parabéns aos meus colegas professores e aos alunos que têm saído de lá, todos eles a se considerar pela Paula e por você também, né? De excelente qualidade. São jovens promissores. Aí estou com um discurso de velha coroca, né? São colegas promissoras. Então, ela fez uma especialização também na mesma faculdade, com a professora, orientação professora doutora Madalena Vaz Pinto, em 2012 e 2013, e atualmente ela cursa o mestrado em Literatura Brasileira e Teorias da Literatura pela Universidade Federal Fluminense, sob orientação da professora doutora, eu mesma, Lúcia Helena. Então, eu passo a palavra à Paula, que também é uma professora encantadora, tem desenvolvido aqui também seu estágio docente, juntamente com a Virgínia, e vários alunos aqui presentes da nossa turminha
né, de optativa sobre João Gilberto. Então, a Paula trabalha um outro escritor, o Bernardo Carvalho, de que eu também me reaproximei, né? Você vê, os orientandos também orientam, ajudam os professores. Não é que eu não gosto desses escritores, não fazem, eu não levaria para a Ilha Deserta, mas acho que são escritores, porque também Ilha Deserta tem que levar pouca bagagem, né? Ainda tem que nadar até a Ilha Deserta, é complicado, né? Você tem que ter uma roupinhazinha, porque faz frio também. Então, é difícil, tem que ser muito amor, né? Mas eu sei que eles são os amores profundos, além de outras coisas da vida, né? Dessas duas pessoas que têm me ajudado a ver esses escritores com novos olhos, mais amorosos e até mais capazes de enxergar, não é? Porque o olho do outro sempre é importante para nos ajudar. Então, com a palavra, a Paula Alves das Neves. Das Chagas. Eu já queria botar mais brancura rinço aí nessa história, né? Então, Paulinha, por favor. Eu acho que a gente está bem dentro do tempo, graças a Deus. Bom, primeiramente agradeço aos professores a oportunidade, a professora Lúcia Helena, pelo incansável trabalho na orientação, né, e também desenvolvido na graduação, com estágio, né? Tenho aprendido muito com a professora, tem sido uma grande experiência para mim, com a professora, com a Virgínia, com os alunos, né? E para essa apresentação, o título do meu trabalho é Intelectuais de Plantão, reflexões sobre a imagem intelectual do escritor contemporâneo na mídia. Esse termo intelectuais de plantão, os escritores brasileiros contemporâneos, porque seria impossível, mas do caso do Bernardo Carvalho, que é o escritor que eu estudo, de como a imagem intelectual dele tem sido apontada como controversa e polêmica por estudiosos. Então, eu começo da seguinte forma. As relações entre arte e mercado são tema de grande relevância para a discussão sobre o lugar da literatura neste início de século XXI. Ao longo dos últimos anos, o alto desenvolvimento tecnológico e a adaptação do fenômeno literário às mídias digitais provocaram uma série de teorias quase que apocalípticas. A literatura, como a conhecemos, estaria, segundo os mais radicais, entrando em extinção. Realmente, o livro impresso teve que competir com novas demandas, como o e-book, os blogs de divulgação para escritores iniciantes, dentre outras formas de manifestação literária. Embora as grandes editoras ainda dominem o mercado, cada vez mais elas têm cedido espaço para as novas mídias, investindo na publicação de livros digitais, produzindo vídeos promocionais com seus lançamentos, alimentando blogs e sites e recorrendo à figura do autor como mais um divulgador da obra a ser vendida. Tal atitude é evidente nas entrevistas e vídeos postados com frequência nos sites oficiais das principais editoras do país. Zygmunt Bauman, grande pensador da modernidade, vê na sociedade de consumo um crescente domínio da lógica da moda sobre a cultura, o que coopera com a perda de individualidade do sujeito e com a frequente rotatividade do produto cultural no mercado. Conforme Bauman, a sociedade de consumo, abro aspas, afasta todos os rígidos padrões e exigências, aceita todos os gostos com imparcialidade e sem uma preferência unívoca, com flexibilidade de predileções, termo politicamente correto com que hoje se designa a falta de coragem, com impermanência e inconsequência de escolha. Fecha aspas. Para progredir num mercado flexível e rotativo, criadores culturais e administradores de cultura se aliam na divulgação da arte, muitas vezes atribuindo a ela a funcionalidade ou utilidade necessárias para seduzir o consumidor. Ainda citando Bauman, a linha tênue que separa a arte bem-sucedida da mal-sucedida, aspas, é traçada tendo como referência as estatísticas de venda, a frequência e o lucro das exposições. Fecha aspas. Esta tendência se reflete na produção e circulação do texto literário, uma vez que o escritor atua também como divulgador de sua obra através de eventos literários e entrevistas concedidas a mídias impressas e digitais. Como afirma Silviano Santiago no artigo Uma Literatura Anfíbia, o escritor contemporâneo é multitarefa e acaba assumindo a posição de intelectual de plantão, transformando o livro no móvel da entrevista midiática e não no seu fim. Dessa forma, a entrevista atua como instrumento de popularização da figura do autor, que assume a imagem de intelectual.
De acordo com Santiago, a entrevista serve muitas vezes ao escritor de trampolim para discussões públicas sobre ideias implícitas na obra literária. Nesse jogo midiático, o livro é preterido diante da imagem do intelectual, consumida avidamente pelo público e pela mídia. Nesse contexto, é indispensável recorrer à reflexão de Lúcia Helena sobre o empobrecimento do debate intelectual no meio cultural brasileiro. Em Ficções do Desassossego, mais especificamente no capítulo Intelectual e as Cadeias de Papel, Helena indaga se o intelectual, abre aspas, ainda tem função no contexto da banalidade do mal, associada à manipulação exacerbada da opinião, fecha aspas, e em seguida afirma, cito, se nós pensarmos em fama e na capacidade de formar opinião, o que vemos é a transformação do papel do intelectual em ações de marketing. Fim de citação. Tais considerações nos levam a questionar o lugar que determinados escritores têm ocupado no mercado, bem como o crescente reconhecimento de jovens escritores e figuras midiáticas como intelectuais. Daí o questionamento de Lúcia Helena. Seriam intelectuais as figuras públicas, algumas das quais de altíssima responsabilidade do país? Ao analisar o gradativo desaparecimento da crítica literária dos jornais impressos no Brasil, Santiago observa que a literatura e a crítica foram deslocadas para o pequeno espaço do suplemento literário. Por ser mais acessível ao leitor amador, o texto do suplemento se distancia da crítica reservada ao meio acadêmico. Uma vez inserida no rol das variedades, a literatura passa a se confundir com a figura singular do escritor, que se torna um ícone pop. Poucas são as exceções diante da escassez de discussão crítica e reflexão sobre o literário num espaço cada vez mais voltado para a promoção do livro como produto e para o breve consumo da imagem intelectual construída pelo escritor. Com a voz do autor em primeiro plano, nesse cenário, o leitor é levado a buscar sentidos para a obra literária no discurso pretensamente intelectual do autor ou em eventos marcantes de sua vida. Destacamos o caso de Bernardo Carvalho, escritor que se tornou uma personalidade em nosso meio literário, sendo reconhecido tanto por seu trabalho como ficcionista, quanto pelas opiniões expressas nas entrevistas concedidas pelo autor e nos textos não ficcionais de sua autoria, publicados ao longo de anos na Folha de São Paulo e reunidos no livro Mundo Fora dos Eixos. Em suas falas, nota-se a recorrência de determinados temas, como a relação entre literatura e mercado na atualidade e a banalidade da escrita, segundo ele, provocada pelo uso frequente da internet. Estudiosos da ficção de Bernardo Carvalho apontam, nas entrevistas concedidas pelo autor, o desenvolvimento de uma performance quase que teatral, que contribui para a construção da imagem enigmática e controversa exercida por este escritor. Teresa Chaves, em resenha para a Folha Online, afirma que, abro aspas, é difícil para o leitor entender se Carvalho é um cínico, se é um corajoso que escreve apesar da corrente, ou se é apenas um provocador. Fecho aspas. Ana Lígia Matos de Almeida, em sua tese de doutoramento Não Sou Machado de Assis, Narrativas de Bernardo Carvalho, declara que o autor estabelece uma premeditada relação entre vida e obra como, abro aspas, ferramenta habitual para remexer aquilo que está ordenado até então no campo literário. Fecho aspas. Tais leituras da imagem intelectual exercida por Carvalho na última década coincidem, de certo modo, com a seguinte frase do escritor usada para definir o processo de escrita de 9 Noites. Em última instância, é tudo ficção. Fato é que esta controvérsia conferiu notoriedade ao autor e à sua obra, abrindo cada vez mais espaço para seu discurso na mídia. A coluna que Bernardo Carvalho mantinha na Folha de São Paulo se tornou um livro crítico, no qual o escritor manifesta seu descontentamento com o atual mercado literário, que, segundo ele, sobrepõe o lucro ao prazer estético que a arte pode provocar. Carvalho não nega a importância da internet como meio de divulgação da obra literária do escritor, mas critica as facilidades oferecidas pela web, apontando nela um problema que se tornou motivo de grande preocupação para o autor, a banalidade da escrita. De fato, a internet é apresentada como um meio democrático, no qual todo artista aspirante pode promover seu trabalho através das muitas redes sociais de amplo alcance, de blogs e de sites específicos para postagem de vídeos amadores. Mas, ao mesmo tempo que esta tecnologia abre uma porta para novos autores, que por qualquer motivo não teriam acesso ao mercado, ela também permite que qualquer um divulgue seu trabalho e suas opiniões sem um filtro. O acesso à informação nunca foi tão rápido e tão inseguro como agora.
Breves pesquisas online podem revelar centenas de textos em segundos, mas se as fontes não forem cuidadosamente checadas e se não houver uma reflexão sobre a informação recebida, o leitor corre o risco de se tornar um mero reprodutor de ideias, como o estudante de chinês do romance Reprodução, o último romance publicado por Bernardo Carvalho em setembro de 2013. Neste romance, Bernardo Carvalho desenvolve sua reflexão sobre a banalidade da escrita e da informação num texto forte e irônico. O protagonista da trama é um estudante de chinês viciado em internet. Ele procura ler e comentar tudo o que circula nos sites, blogs e nas redes sociais. Mas, como quantidade não é sinônimo de qualidade, a profusão de textos e opiniões que o estudante de chinês assimila apenas reforça a compreensão rasa que ele tem das coisas. Estuda chinês porque acredita fielmente que essa é a língua do futuro e que, um dia, todo mundo só vai falar e entender chinês. Em seu discurso, o protagonista revela a superficialidade do conhecimento que julga ter e debocha das autoridades, já que se considera o mais informado e instruído da conversa. Em entrevista recente à Folha Online, o autor falou sobre o processo de escrita desse romance, que discute a predisposição de muitos usuários da web a reproduzir informações em vez de produzir conhecimentos. Carvalho afirma, cito, "A literatura passou a ser pautada pelo gosto da média, mas literatura é reflexão, não é só produto de consumo, não só contar uma história. Tem um elemento de rebeldia, de criação. Sempre fui contra a literatura política, atrelada, mas desta vez tinha uma urgência. O livro não busca uma solução, é uma visão trágica das camadas de possibilidades." Fim de citação. Bernardo Carvalho, como muitos escritores de sua geração, tem alcançado o status de intelectual. O autor se tornou uma figura pública, com um discurso consistente de ampla circulação. É através deste discurso que promove sua imagem intelectual, bem como sua obra literária, acumulando as funções de criador cultural e administrador de cultura, numa sociedade voltada para o breve consumo e para a rotatividade do produto que se pretende vender. A reflexão produzida pelo escritor parece se aliar à sua escrita literária no descontentamento com o tratamento da literatura como mero produto na sociedade de consumo. Apesar de todos os jogos e armadilhas que alega construir para tornar mais complexo o trabalho do leitor no processo de construção de sentidos do texto ficcional, o romancista dá a dica ao afirmar que seu texto exige um leitor atento, participativo, que atue como coautor da obra. A ficção de Bernardo Carvalho não abre espaço para leitores como o estudante de chinês de reprodução, que, em vez de refletir e desenvolver um pensamento sobre aquilo que lê, apenas absorve e reproduz informações e opiniões fortes. Como bem afirmou Beatriz Rezende, para ler um romance de Bernardo Carvalho, o leitor precisa entrar no jogo da ficção, preparado para caminhar no terreno sinuoso de uma terra onde verdade e mentira perderam há muito seus sentidos usuais. E assim eu encerro o trabalho. Eu dou parabéns à mesa, né? Que beleza de trabalhos, todos eles. Que geração, né? O debate intelectual realmente aqui não estava empobrecido, né? Que alegria. Bom, fica aberto o debate intelectual, né? Nós, brasileiros, temos uma dificuldade. Eu andei dando aula fora daqui, tem colegas que têm essa experiência também. Tem gente que nasceu com um perguntômetro, pergunta até o que... né? Pergunta. Nós temos uma dificuldade de perguntar. Eu não sei se é medo de se expor, se é uma certa timidez, mas eu queria que nós deixássemos de lado isso. Nós estamos em família, não tem nada a ver com o Manuel Carlos, aqui é outra família. E aqui ninguém ameaça ninguém, não, viu? Pode falar. Não vai sair tiro, não vai sair assassinato. Pronto. Eu queria ter o prazer de assinalar e de registrar a presença do professor PhD Rick J. Santos, da SUNY State University of New York, Nassau College Campus, que está aqui nos prestigiando. Obrigada. Prazer, Rick. Eu não te conhecia pessoalmente, mas sabia que você vinha. Seja bem-vindo entre nós. Nós estamos ficando agora internacionais, pô. Ninguém segura mais esse debate intelectual, né? Temos aqui gente, né? E eu sei que a Sara Brandeiro, que é da Holanda, é brasileira, mas que trabalha na Holanda, também ficou de vir. Eu não a conheço pessoalmente. Então, se alguém... Eu acho que ninguém a conhece pessoalmente, né? Você conhece?
Porque Sara Brandeiro, tomara que ela se anuncie, né? Porque senão... Desculpe, Rick. Mas agora nós seremos sempre os melhores amigos de infância. Bom, então, perguntas abertas. E conversa, nem pergunta, conversa, para falar, enfim. Jogar a conversa fora também é perguntar. Olha, nós temos um sistema de filmagem. Por favor. Tudo bem? Prazer. Então, eu sou uma daquelas pessoas que nasceu com o perguntódromo. Aliás, acho que eu vou dirigir minha pergunta para Paula, mas para toda a mesa, que tem a ver com esse questão, né, do debate, do produto, mas também, assim, eu quero pensar no papel nosso do cliente. Sempre aponta o mercado, a crítica, assim, e nós, os críticos, e eu, assim, estou tentando, me faltam 10 anos para aposentar nos Estados Unidos e eu quero voltar para o Brasil. E eu estou tentando fazer essa coisa de currículo látex, Então, que conto também que a própria academia, os próprios MLAs, CNPqs da vida, que produz também um discurso crítico que acaba virando um discurso para discursar, não para entrar debater. E eu estava conversando também com a Adriana Lisboa, uma colega que está ganhando bem, né, um romance, e a Adriana também estava colocando a questão de, por exemplo, assim, que um artigo em periódico Qualis vale, pensando em valor, mercado, mais do que um romance sobre pelo qual o artigo está sendo essa coisa. Então, eu gostaria assim, de perguntar ou provocar, assim, então, quanto desse problema de mercado, de valor, também não é do próprio nós, da nossa crítica, e estamos assim, e eu também acabei de fazer minha última promoção, agora não estou fazendo mais nada que eu não quero. Então, essa é a provocação, assim, o quanto que nós perpetuamos isso, e talvez, assim, para onde a gente pode levar isso? Como a gente pode resistir a esse tipo de pressão, né? Ok. Bom, na reunião que nós fizemos, que antecede esse trabalho, uma reunião de grupo em que discutíamos sobre o tema, falávamos sobre essas questões, sobre o empobrecimento do debate intelectual, essa sua questão foi, acho que, a mais... Sim, é que antes de distribuirmos as tarefas e organizarmos o evento, fizemos uma reunião em grupo e discutimos também, teoricamente, o tema do seminário, que seria o empobrecimento do debate intelectual. E essa sua questão, acho que foi a mais discutida, né, na reunião, e falávamos justamente de como o próprio seminário é uma forma de se pensar a academia e como a academia também se deixa, muitas vezes, empobrecer no debate. Burocracia. Escolhe teses porque está na moda, porque o CNPq vai dar bolsa. Isso aí eu já não aguento mais falar da escrita desse. Eu tenho um amigo que é muito engraçado que diz: eu não estou fora de mim, eu estou fora de si. Maré de si. Seja lá o que isto for, virou moda. Então, as pessoas não pensam. Eu digo assim, quero estudar Píndaro. Quem foi, hein? Ninguém nem sabe quem é Píndaro. Quer dizer... Você pode pensar a realidade de vários ângulos. E me lembro que uma vez eu dirigia, até aqui, o mestrado. E aí eu disse, bom, primeira tarefa de todos nós, vamos avaliar a avaliação da CAPES. Ninguém me olhou como se eu estivesse doida. Mas a CAPES somos nós, um bando de gente que se reúne lá com condições absolutamente insanas de trabalho, Glorinha que não me deixa mentir, e agora mais insanas ainda, porque trancados num buraco quente, frio, sei lá, em silêncio. Tipo assim, uma amiga que ficou muito feliz porque estava fazendo um curso na PUC sobre uma matéria não sei qual, e eu digo, e ela, minha turma maravilhosa, eu digo, então vou fazer uma reuniãozinha, porque tem uma casa tão grande, quero conhecer esse pessoal. Ela disse, não, é curso sem presença, pela internet. E ela adorando os colegas, eu digo, meu Deus do céu, já vi Barbarella, era pior ainda, né? Quer dizer, então, eu acho... Quer dizer, vou passar para ela, senão eu acabo falando e a pergunta não é para mim. Posso só dar uma... Rapidamente, até
corroborando o que o professor colocou, nós estamos agora com esse problema na UERJ, porque o reitor lançou uma AIDA, que é uma AIDA, é uma resolução interna, e quase, nem fale, que na prática é isso que o professor apontou, a capesificação da UERJ, no pior do que a CAPES tem, não no melhor. Acabou? Bom, assim, com relação à sua pergunta, inclusive o tema ele se estende justamente a essa reflexão, né, que é a questão do leitor, escritor e crítico fora do lugar. Realmente, a gente percebe que essas amarras ainda existem, né? Eu trabalho em uma faculdade particular e eu me deparo com um sistema capitalista muito presente, forte, o tempo todo é o lucro, né? E esse empobrecimento ele é fato. Os seminários, as atividades voltadas para esse compartilhar de ideias teóricas, né, ou mesmo de leituras, né, de possibilidades de leitura, são escassas. E a gente fica à mercê de um sistema burocrático pesado e de um mercado que impõe suas regras, muitas das vezes, e a gente acaba se rendendo, inclusive, tanto críticos, quanto leitores, quanto escritores, acabam por se render. Isso não é uma regra, mas, em sua maioria, é o que a gente percebe aí. Por exemplo, eu vou a uma livraria, eu fico frustrada o tempo todo, porque o que eu mais vejo são livros de autoajuda, né, considerados os best-sellers, e a gente fica muito à mercê de crítica, muito à mercê, quer dizer, muito empobrecido, né, nessa questão da crítica. Eu peço um livro de crítica, tá ali, no meio das gramáticas. A gente encontra 4 livros e, mesmo assim, não são suficientes, nunca são suficientes, né? Então, isso é real, a gente vive isso. Eu acho que falta um estímulo mesmo por parte, não só das universidades, das escolas mesmo, questão de debater, discutir, ler e refletir sobre essas possibilidades de leitura, não só também com base em críticas, em teorias, mas leitura mesmo, né? Perspectivas de mundo, conhecimento de mundo mesmo. Eu acho que falta muito isso no brasileiro, principalmente, né? Em primeiro lugar, eu queria saudar vocês e saudar a mesa, pelo menos pelo lado que eu ouvi, que foi o teu. Lamento, e um pedacinho da tua intervenção, que eu achei muito interessante, aliás, refletindo bem o tema do seminário, né? E também dizer que eu concordo com vocês em gênero e número quanto à questão do empobrecimento intelectual, do debate, né? Mas eu acho que isso vem de muito mais embaixo. Ou seja, nós temos um ensino fundamental muito precário, cada vez pior. O ensino médio não pode ser mais inexistente em termos de literatura e leitura, né? E isso impede qualquer cidadão de criar um repertório cultural. Ora, sem repertório cultural não se debate nada, porque aí se fica fazendo aquilo que o reprodutor lá do Bernardo Carvalho fazia. Tu precisa ter toda uma experiência de literatura, de leitura, não só brasileira, mas também internacional, vamos dizer assim, a velha literatura universal, para poder realmente entrar num debate que seja criativo. Porque não adianta nada também ficar repetindo a vida inteira o que o Derrida disse. Não? Até porque tem gente que o critica também e ninguém fala neles. Então, eu acho que o problema todo é muito estrutural mesmo e faz parte de um sistema, um regime cultural que está muito ligado, vamos dizer assim, à necessidade de reproduzir a força de trabalho, no fundo, sem elevá-la, certamente. Acho que é isso. É porque o colega ali citou a Adriana Lisboa, né? Ela fez parte da lista dos 70 nomes que foi para Frankfurt, né? E aí me lembrei, assim,
tentando lembrar aquela parte do meu texto, porque você acha que não tinha chegado, quando o Silviano Santiago coloca no ensaio dele, o Paulo Coelho teve aquela projeção toda, aquela mídia toda. É lógico, isso indiretamente envolve o lado da indústria cultural, os editores, os leitores, Raul Seixas, passado, é um conjunto, uma série de coisas. Agora, tem o lado do leitor também, né? Assim, diretamente, é o leitor que compra o livro dele, né? Então, o leitor está ali, é o responsável por isso. Aí que ele vai entrar com aquela frase dele assim, se eles estão lendo isso, onde estão os letrados, onde estão os intelectuais, aqueles termos que ele usa lá. Aí, então, sobre livros, sobre leitura e tal, eu queria dar um depoimento aqui, vocês não ficam chateados comigo não, mas que vai destoar um pouquinho do que está falando. Como a Lúcia falou, eu trabalho no Cefet de Leopoldina, eu trabalho com curso técnico de nível médio. Mas na minha escola tem também a engenharia de controle e automação. No Brasil tem poucos cursos de controle e automação. Leopoldina, Ouro Preto, Belo Horizonte, eu só sei falar assim, Minas Gerais, nos outros estados eu não sei falar. Eu tive uma surpresa, e sempre tenho, quando eu entro na biblioteca da minha escola. Pode ser uma exceção, não sei. Sempre que a Lúcia entrega a ementa do curso com a bibliografia, antes de ir para estante virtual e tal, eu olho na biblioteca da minha escola. E o dia que eu fiquei mais surpresa, eu fui olhando a lista, lá tinha Hannah Arendt, A Condição Humana, tinha uns 3 livros da Hannah Arendt. Na época eu queria fazer o seminário no curso da Lúcia sobre o Said, os ensaios sobre o exílio. Tinha ensaio sobre o exílio. Fui olhar Said, tinha aquele representação dos intelectuais. Eu cheguei para a bibliotecária, eu acho que eu subestimei a capacidade dela, eu perguntei assim, quais são os professores que estão indicando esses títulos? Ela falou assim, não, esse aqui foi o de história e tal, mas um do Said, um da Hannah, eu indiquei. Uma bibliotecária, ela entrou ali por processo seletivo, concurso público, né? Então, ela indicou. Aí eu perguntei, qual o critério que você usou para indicar esse, por exemplo, da Hannah e esse do Said? Ela falou assim, não, eu li uma sinopse e eu achei muito interessante. Aí eu falei, então o critério foi intuição. Ela falou, eu acho que foi. Eu acho que foi. Então, eu fiquei muito satisfeita. Eu falei assim, nem tudo está perdido. Eu queria que o meu exemplo fosse por aí. Quem mais quer perguntar, por favor, porque nós temos também o almoço. Peguem, por favor, aqui, antes que eu derrube a mesa. Bom dia. Eu sou da Faculdade de Formação de Professores da UERJ também, sou aluna do Paulo. E na verdade, não é uma pergunta, eu só queria fazer um acréscimo também, que quanto ao empobrecimento do debate intelectual, eu acho que está faltando muito nos professores de ensino fundamental, ensino médio, a paixão pelo que fazem. Que, na verdade, os professores chegam em sala e só jogam conteúdo, e, na verdade, o objetivo não está sendo claro sobre o que estão ensinando, que é a reflexão sobre a literatura e a reflexão sobre a língua portuguesa. Então, assim, eu acho que o empobrecimento vem daí também, porque, quanto ao empobrecimento da escrita por causa da internet, eu acho que está faltando amor à escrita, na verdade. Eu acho que não é só a internet que está fazendo isso. Mas eu acho que as pessoas não têm aquela paixão mesmo por escrever e acabam detonando a escrita na internet, né? Vamos dizer assim. Então, a sala de aula, eu acho que está sendo tudo muito dado, não está tendo uma reflexão sobre a literatura, não está tendo uma reflexão sobre a escrita. Então, acho que isso está colaborando, vamos dizer assim, é o principal motivo, né? É isso. Tem principais motivos, né? É uma coisa tão complexa. A minha professora, isso não se acaba não. É só uma historinha particular. Eu entrei para o ginásio e eu queria tanto estudar a Segunda Guerra Mundial.
Aí a minha professora era a matéria daquele ano. Então ela chegou e disse, mas olha, eu vou um pouquinho atrás. Nós vamos para os povos da Mesopotâmia, os assírios e caldeus. Gente, eu sei troço dos assírios e caldeus, que até Deus duvida, está tudo errado. Mas nunca cheguei à Segunda Guerra Mundial. A criatura conseguiu ficar lá nos povos da Mesopotâmia. E o Mesopotâmia, para mim, soava como hipopótamo, por exemplo. Num primeiro momento que ela falou Mesopotâmia, eu disse, será que é um tipo de bicho? Será que lá tinha um hipopótamo mesopotâmico? Porque eu sempre fui muito ligada com as palavras, o jogo das palavras. Era uma coisa minha. E quando eu fui professora primária, me lembro também de um momento da falta de competência. Por quê? Eu fui treinada, né, para dar aula para alunos, eu escolhi isso, mais velhos. E aí eu apareci numa sala, um dia eu tive que alfabetizar. Foi uma experiência rica. Mas eu me lembro que eu não sabia preparar a quantidade de aula necessária, ficava faltando aula. Aí resolvi inventar assim, que eles criassem frases com palavras. Agora, olha a inteligência da professora. Filhinho, faz uma frase com súbito. Mas lá, súbito é a frase. Aí eu descobri um poeta na sala. O garoto virou assim, deu um súbito no jarro da minha mãe. Jamais esqueci essa obra-prima, esse poema, né, que me tirou. Como também dando aula para primeiro grau do Colégio Pedro II, ali, o Maracangalha, em frente à Escola Militar, lá na Tijuca, no Rio de Janeiro, eu resolvi levar um poema do Manuel Bandeira para perguntar a eles o que era aquilo, que era a onda ainda, a onda. E da minha turma, que vivia assim, o professor de geografia que vinha depois foi falar mal de mim na coordenação, que eu deixava os alunos muito excitados. Porque a gente brincava, fazia muito exercício, criava coisas, né? E os alunos, quando entrava o professor de geografia mais severo, ficavam meio assim agitados, ainda estavam agitados com a presença da jovem professora, meio alegre, meio assim. E aí 3 alunos eu descobri que me disseram o que era aquilo. Aí 3 só, de uma turma de 45, me disseram que era um poema. Um, porque tinha o desenho da onda no final. Não era um soneto, né? Não era. Tinha um verso acabava assim, o outro acabava assado. O outro porque tinha o som da onda. Ainda anda a onda. Ainda. E o outro porque tinha ouvido a mãe dele falar de Manuel Bandeira, que sabia que era um poeta. Mais alguma pergunta? É claro que aqui estamos falando e fazendo elogio de uma cultura, vamos dizer, chamada alta cultura. Claro que nós temos cultura e graus de cultura em vários níveis da sociedade, mas que não é porque foi inventada a roda que a gente não tem outras coisas para inventar ou reinventar, porque se acabasse tudo, era capaz da gente virar o planeta dos macacos, não é? Aquele filme que tem a Estátua da Liberdade caída e que tudo vai começar de novo e que não tem mais memória, o homem não saberia, né, a fórmula da penicilina. Então, é preciso que nós estejamos sempre dispostos a pensar, né, que o nosso trabalho individual é também uma contribuição para os demais, não só para o nosso lindo umbigo, não só para a nossa vontade, e para o currículo Lattes, se Deus quiser. Tem gente do nosso grupo, que é de fora do Brasil, que nunca fez o currículo Lattes. Eu não sei nem como é que a gente ainda não foi gongado. Quem mais quer falar? Então, eu acho que está todo mundo com fome, é isso? Barriga também é cultura. Então, muito obrigada, e até daqui a pouco nós voltaremos. Cadê o nosso...